Boa noite a todos. Tomem seus lugares, por favor, por gentileza, para que nós possamos começar a cerimônia. Antes de chamar as pessoas para comporem a mesa, eu queria chamar o Márcio Marica para dar as boas-vindas, agradecer ao Instituto Italiano de Cultura por nos receber aqui nessa noite de posse do compositor Rodrigo Cichelli Veloso. Por favor. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Polo Cultural Italiano Rio. Gostaria de lhes dar a boa-vinda também do cônsul-geral da Itália, Massimiliano Iachini, que infelizmente não pode acompanhar hoje, está como embaixador em outro evento, mas enfim, somente queria falar duas palavras sobre o lugar onde estamos agora. O Polo Italiano Rio é um espaço cultural que foi inaugurado ano passado, em fevereiro, para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. É um espaço que funciona de maneira multifuncional, é um espaço de exposições que se realizam aqui no mezanino, é um espaço de encontros, palestras, etc. E hoje temos o prazer e o honor de ter essa posse. Para mim, que tenho um passado de musicólogo e tenho um apego muito forte à música, é um prazer muito especial. Então, muito obrigado e dou a palavra ao diretor. Muito obrigado. Eu, como ex-aluno da casa, me sinto especialmente feliz dessa posse ocorrer aqui também. Bom, vamos dar início então à cerimônia. Eu gostaria então de chamar os colegas acadêmicos que farão parte da mesa, começando pela acadêmica compositora Jocy de Oliveira, que vai fazer a homenagem ao novo acadêmico. Por favor. Quero chamar o secretário-geral da Academia Brasileira de Música, acadêmico Manuel Corrêa do Lago. Quero chamar o primeiro tesoureiro, compositor e acadêmico João Guilherme Ripper. E, por fim, o nosso homenageado que toma posse hoje, compositor Rodrigo Cichelli Veloso, por favor. Bom, dando início à cerimônia, a cadeira número 17, na qual tomará posse Rodrigo Cichelli Veloso, ela foi fundada por Francisco Casabona, o patrono é Alfredo Toné, o primeiro sucessor foi a pianista Yara Bernet, o segundo sucessor a pianista Belkis Carneiro de Mendonça e o terceiro sucessor, o compositor Guilherme Bauer. Então, para fazer a homenagem, introduzir o compositor Rodrigo Cichelli Veloso à academia, eu passo a palavra à acadêmica Jocy de Oliveira. Por favor. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, reunido, para realmente cumprimentar e congraçar toda essa boa vibração, digamos, de um novo acadêmico. Esse novo acadêmico, eu acho que sempre representa trazer algo ao legado de Villa-Lobos, porque a academia não pode morrer. Então, ela depende dos acadêmicos. Então, isso é realmente muito importante
e muito emocionante. Eu gostaria, então, de parabenizar Rodrigo Tichelli. Salve, Rodrigo! Muito bem-vindo e agradecer a todos que estão aqui presentes. Vamos ver. Um longo caminho de criações e realizações com muita música é o que lhe desejamos. Eu conheci Rodrigo Tichelli em 1990, antes dele partir para seu doutorado na Inglaterra. É um longo tempo. Conhecê-lo logo me chamou a atenção seu talento e profissionalismo incomuns. Na década de 1990, ouvi sua peça Latitudes Emaranhadas para cello solo e eletrônica durante uma mostra de música contemporânea no Sérgio Porto, que muito me impressionou. Foi composta na Inglaterra em 1992 e estreada em Norwich. Cito o próprio compositor que assim se refere à obra. A estreita colaboração com a violoncelista inglesa Judith Mitchell, a quem dediquei a obra, me levou a explorar uma variada gama de técnicas instrumentais estendidas. Os sons eletrônicos fixados têm origem em amostras de violoncelo e de instrumentos de percussão. O violoncelo, por vezes, desempenha seu papel como solista, envolvido por fontes sonoras transformadas. Ou ele próprio pode fundir-se com sons gravados, criando um terceiro universo. Um jogo entre violoncelo e fita de constante emaranhado, representando um esforço de cruzar limites. A obra recebeu o primeiro prêmio num concurso internacional Luigi Russolo, em Varese, Itália. Para refrescar minha memória, eu ouvi a peça recentemente e me soou fresca e nova, como ela nasceu. A obra restará perene. Quando ele voltou de seu doutorado na Europa, acompanhei sua relevante atuação como catedrático da UFRJ, participando da fundação do Laboratório Música e Tecnologia Lamut, assim como sua brilhante carreira pedagógica. Na época, ele ministrou, enfim, daí nós nos tornamos mais e mais amigos e convidei Rodrigo, muitas vezes, para se encarregar da complexa difusão de algumas de minhas óperas multimídias do Rio, São Paulo, Salvador e, inclusive, Buenos Aires. Ele aceitava assumir a tarefa sempre com maior entusiasmo e dedicação. E nossa amizade foi crescendo e se solidificando com confiança, coleguismo e afeição. Durante meu filme Liquid Voices, ele participou como flautista-ator. Vejam bem. E foi um grande sucesso em todos os festivais da Europa onde o filme foi premiado. Compus para ele uma peça para flauta solo eletroacústica, For Flute, que ele executou brilhantemente. Com o passar dos anos, Rodrigo Tichelli foi se revelando aos meus olhos como um ser humano íntegro, de extrema sensibilidade, musicalidade e abrangência cultural. Sua personalidade transparece na sua música sem nenhum conflito. Uma música que flui como um filigrama de bom gosto, delicadeza e bravura, cheia de poesia e muitas vezes mergulha
na inspiração da mitologia grega. Há 25 anos, em 2000, Rodrigo compôs uma peça com o título de Shibaé e Iari. Estou pronunciando certo? Para 2 sopranos, quinteto de sopros, quinteto de cordas, piano, percussão e eletrônica. Tive a grata surpresa de que esta obra mágica, inspirada na mitologia dos índios Bororo, que ele conheceu pelo livro O Cru e o Cozido, de Levi Strauss, foi dedicada a mim, da qual sou grata e muito me orgulho. Perguntei ao Rodrigo qual de suas peças o representaria ainda hoje. E ele respondeu: uma peça que para mim é muito marcante é o Esboço de Psique, para orquestra, composição de 2015, onde acho que atingi uma interessante transfiguração de elementos técnicos e expressivos. Estou de acordo que a peça é impactante e também muito me toca. Sente-se a sutileza dos elementos sonoros que surgem de mansinho e envolvem a massa sonora transformando-a. Parecem as vozes de Psique que pairam ao longe e, ao mesmo tempo, como parte intrínseca da sonoridade. Ela teve sua premiere com a OSB, regida pelo maestro Lee Mills, na Sala Cecília Meirelles. Sem dúvida, Rodrigo hoje é um dos melhores compositores desse país. A bagagem musical de suas obras é muito grande e abrangente. Ele recebeu inúmeros prêmios e distinções nacionais e internacionais, tais como no concurso pelo centenário de Heitor Villa-Lobos, da UFRJ, em 1987. Prêmios nos concursos internacionais Luigi Russolo, na Itália, de 93, 94 e 95. Primeiro prêmio na Tribuna Internacional de Música Eletroacústica da Unesco, na Finlândia, em 1994. Várias bolsas do CNPq, bolsa da Rio Arte, da GME, do Centro Nacional de Criação Musical de Marseille, Funarte 2012, 2016, 19 e 21. Suas composições vêm sendo executadas e difundidas no Brasil e no exterior, e foram lançadas em CD pelos concursos Luigi Solo, em coletânea da Rio Arte, da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica, do Conjunto Sacra Vox, além de um CD monográfico lançado pelo selo da Academia Brasileira de Música, ABM Digital. Por anos, de 2010 a 2020, produziu e apresentou programas radiofônicos semanais, o Eletroacústicas e Contemporâneas, transmitidos pela MEC FM, uma vez por semana à noite, com grande ênfase na difusão da produção brasileira e latino-americana. Isso acho que foi um fato importantíssimo. Seus trabalhos em pró da música brasileira envolvem, além da produção radiofônica, sua atividade de pesquisa acadêmica com ênfase na investigação da produção brasileira de música eletroacústica. Os resultados dessa investigação vêm sendo publicados em anais de congresso, em eventos científicos, assim como em revistas e periódicos, bem como na publicação do livro Leituras de Jossi, dedicado à obra de Jossi de Oliveira, editado em parceria com Manuel Correia do Lago e publicado pela editora SESI São Paulo. Nós vamos ouvir hoje algumas peças do Rodrigo. Primeiro, o Prelúdio, Dança e Rondó para Clarineta Solo, de 1985, com Cristiano Alves
clarineta. Segundo, O Espelho de Jean, para duo e violoncelo, escrita para o duo Santoro. E a terceira, Invenções, Interlúdios e Ritornelos Imperfeitos, para quinteto de sopros em 2015. Intérprete, Quinteto Villa-Lobos. Rodrigo Tichelli vem assumir a cátedra, aliás, que foi de nosso querido amigo e acadêmico Guilherme Bauer. Tenho certeza de que onde esteja Guilherme, ele aprova e está muito feliz com a escolha. Sua trajetória aponta um rico caminho de criações e realizações com muita música e deixa antever ainda um futuro brilhante. Acredito também que a ABM terá um acadêmico que muito contribuirá para a instituição e levará avante os ideais de Villa-Lobos com toda admiração e respeito pela sua memória. Seu dinamismo e vocação pedagógica lhe proporcionarão capacidade para implementar projetos dinâmicos e de abrangência para a comunidade artística musical. Eu agradeço e cumprimento aos acadêmicos que escolheram Rodrigo Tichelli e a diretoria que o empossa. Também, mais uma vez, quero agradecer a acolhida daqui do Consulado Italiano, e que já muito bem foi agradecida pelo nosso presidente, professor André Cardoso. E muito obrigada a todos pela presença. Boa noite. Agradecendo a acadêmica Jocide Oliveira pela recepção ao novo acadêmico, Rodrigo Tichelli. Passo então a ele a palavra para o seu discurso de posse. Rodrigo, por favor. Maestro. Maestro André Cardoso, presidente da Academia Brasileira de Música. Senhor Marco Marica, diretor do Instituto Italiano de Cultura. Senhoras e senhores, membros da Academia Brasileira de Música, demais autoridades presentes, amigos. É com muita emoção que recebo as palavras desta grande amiga, incentivadora e parceira artística de tantos anos. Joci costumava dizer que eu a conheço melhor que ela mesma, pois acho que hoje a situação se inverteu. Obrigado, Joci. Sem o seu telefonema e de outro grande amigo, Manuel Corrêa do Lago, em 3 de novembro do ano passado, e que me incentivaram tanto a apresentar essa candidatura, eu não estaria aqui hoje. Agradeço a vocês e a acolhida tão generosa e expressiva que fui recebendo em seguida dos colegas acadêmicos, muitos dos quais nos honram com sua presença hoje. Meus agradecimentos se dirigem também aos funcionários da ABM, liderados por Valéria Peixoto, grande amiga e incentivadora. Há pouco mais de 100 anos, um jovem italiano nascido na Basilicata, Olindo Tichelli, desembarcou no Brasil. Sua jornada começou em Salvador da Bahia e o levou ao Rio de Janeiro, onde conheceu uma jovem oriunda da Calábria, Filomena Montaleone. Dessa união nasceram 7 crianças, dos quais a quinta, Regina, conheceu um jovem engenheiro brasileiro, Pedro Paulo, segundo filho de Aldemar Gomes Veloso e Diná Marques da Costa. Dessa união entre Regina e Pedro Paulo nasceram
3 rapazes, dos quais o caçula é este que está aqui diante de vocês. Portanto, é com muita emoção que agradeço ao consulado italiano por acolher esta cerimônia em sua casa, que é da Itália e de seus descendentes. Considero isso particularmente emblemático nos tempos atuais, em que o tema da imigração tem sido objeto de tanta controvérsia. Espero também que esse evento sirva de impulso para aprofundar as relações entre nossas instituições culturais. Nas palavras de um dos autores que foram muito influentes em meus anos de formação, Hermann Hesse, cada homem não é apenas ele mesmo, é também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam uma só vez e nunca mais. Vejam a beleza desse pensamento. Somos todos únicos e singulares, importantes e peculiares. Porém, não somos apenas nós mesmos, somos o cruzamento dos fenômenos do mundo. Estar aqui hoje, tomando posse na Academia Brasileira de Música, é uma grande honra. Mas eu não chego aqui sozinho. Sou o resultado dos encontros e influências que moldaram minha trajetória. Meus antepassados, meus pais, irmãos, amigos, mestres e colegas. E chego aqui com vocês. E quando olho para essa plateia, é como se estivesse diante de um álbum de retratos vívido de toda a vida. Bom, na impossibilidade de nomeá-los todos, eu homenageio aqui aquela quem tanto amo e que tem compartilhado nos últimos 21 anos os melhores momentos da vida. Enfim. Mas o que é esse ponto de chegada? Não é o fim de uma trajetória, é, como com frequência tenho dito, um novo começo. Tenho até uma peça que usa essa expressão no título, A Fanfarra para um Novo Começo. A vida está sempre começando. E o que é essa vida que começa agora, juntando-me à Academia Brasileira de Música? Aliás, o que é uma academia? Sabemos da história da primeira delas, de Platão. Mas por que se chamou academia? O nome vem de Academos, ou Recademos, herói mítico grego. A escola platônica foi estabelecida em um bosque sagrado dedicado a esse herói, chamado Academia, localizado nos arredores de Atenas. Ou seja, a academia é um jardim. E o que viceja nesse jardim específico da ABM? A música clássica brasileira. Ao ler o estatuto da ABM, saltam aos olhos as suas finalidades: promover, preservar, incentivar, patrocinar, estimular, reverenciar, colaborar, instituir, manter, publicar o quê? Ações em prol da música clássica brasileira. Cada um desses comandos, cada um desses verbos abarca um campo semântico particular, sempre procurando engrandecer o legado que agora cumpre também a mim receber e levar adiante. Mas o que é essa tal música clássica brasileira? Não vou defini-la percorrendo toda a sua diversidade e riqueza, nomeando suas tendências estéticas, artistas ilustres e obras marcantes. Vou antes buscar caracterizá-la como um lugar de escuta e de sensibilidade. Lugar que oferece contraponto às tendências dominantes da contemporaneidade. De um lado, a atomização solitária dos seres em seus celulares, e de outro, a massificação embrutecida de aglomerações urbanas em shows de caráter midiático da indústria da cultura. A música clássica brasileira nos oferece um lugar de escuta atenta, de apreciação da arte dos sons, um lugar de encontro do público apreciador de música e dos artistas que cultivam essa arte refinada e sensível, que é produto da experiência singular que é o estar no mundo em terras brasileiras.
Como é tradição em algumas academias, ocupamos cadeiras que possuem patronos, figuras do passado que os fundadores houveram por bem homenagear. No caso da ABM, fundada há 80 anos por uma brilhante geração de músicos lideradas por Heitor Villa-Lobos, a cadeira 17, que passa a ocupar, tem como patrono Alfredo Descragnole Tonnet, o Visconde de Tonnet, que foi escritor, músico, professor, engenheiro militar, político, historiador, verdadeiro homem da Renascença. Autor de Inocência e de A Retirada da Laguna. Título, aliás, de uma das obras mais conhecidas de um dos meus mestres, César Guerra Peixe, e ele se inspirou nessa obra para compor uma de suas mais conhecidas suítes sinfônicas e que usei como pano de fundo enquanto escrevia esse discurso. A cadeira 17 teve como fundador Francisco Casabona, um dos muitos ítalo-brasileiros a figurar na ABM. Casabona foi formado pelo Conservatório de Nápoles em 1917 e, além de compositor, foi também educador e, vejam vocês, radialista, tendo sido diretor da Rádio Educadora Paulista. Olha quantos pontos de contato entre nós. A cadeira 17 teve 3 sucessores, 2 grandes damas do piano, artistas e educadoras extraordinárias. Yara Bernetti, que conheci pessoalmente e tinha um fantástico e refinado senso de humor. Dela ouvi uma anedota hilariante sobre fugas de bar. E Belkis Carneiro de Mendonça, grande incentivadora da música no estado de Goiás e no Centro-Oeste, que também tive a honra de conhecer quando estive em Goiânia durante um dos congressos da ANPOM. Belkis foi sucedida por um grande amigo, o compositor Guilherme Carneiro da Cunha Bauer. O que dizer de Guilherme? Que foi meu amigo e que deixou muitas saudades? Com certeza. Figura extraordinária, com quem compartilhei a influência do grande mestre já mencionado, Guerra Peixe. Aliás, conheci Guilherme quando estudava com Guerra Peixe em meados dos anos 80. Lembro até hoje desse dia e de sua sempre bem-humorada saudação. Saravá, com que ele sempre me recebia. Só muito posteriormente fiquei sabendo de outro ponto de contato com Guilherme. Ambos fomos alunos do Colégio Santo Inácio, instituição em que também estudou outro acadêmico presente aqui, Manuel. Guilherme foi um artista sensível que se caracterizou pela busca de uma expressão ao mesmo tempo moderna e nacional, deixando um legado de composições ao qual devemos aplicar todos aqueles comandos que norteiam nossa academia. Coloco-me então diante de vocês desde já com esse compromisso de promover, preservar, incentivar, patrocinar, estimular, reverenciar a obra desse grande artista. Obrigado. Falei em compromisso. Neste momento em que reafirmo meu compromisso de uma vida inteira com a música clássica brasileira, gostaria de salientar que este é um ato que possui, ao mesmo tempo, caráter formal e jurídico, mas também ritualístico. Muitos de vocês sabem que uma das minhas obsessões é a conexão entre aspectos arcaicos do pensamento, da cultura e da experiência humana e o impulso criativo. Aliás, foi o que aprendi com um grande pensador italiano do presente, Giorgio Agamben, e também tem feito disso um mote de pesquisa. Rituais estão profundamente ligados ao que de mais arcaico existe na experiência humana. Outro pensador atual que tem me influenciado, Byung-Chul Han, analisou o papel dos rituais na sociedade contemporânea. Han defende que os rituais são uma necessidade, não um luxo, e que são uma forma de resistir ao desgaste do cotidiano. O que são os rituais? São ações simbólicas que permitem criar uma comunidade, uma forma de criar encontros, significados e vínculos, uma forma de resistir ao cansaço da vida contemporânea, uma forma de restabelecer os laços que nos conectam com as pessoas e com a nossa própria identidade. Como este ritual em que estamos hoje, que se dá por meio de palavras, de um ato jurídico e também pela escuta de música e por um coquetel de confraternização.
Com isso, eu vou chegando ao final do meu discurso, pois afinal estamos numa academia de música e não de letras, como aquela que está logo ali. Vocês serão brindados em seguida, como já adiantou Josi, com a apresentação de grandes músicos, Cristiano Alves, o Du Santoro e o Quinteto Villa-Lobos, verdadeiros heróis da música clássica brasileira, e que decidiram nos honrar tocando algumas de minhas peças de câmara que representam momentos diferentes da vida criativa. Assim que tivermos concluído a cerimônia de posse com a assinatura dos diplomas, passaremos então à edição comentada de 3 de minhas composições e ao final o coquetel de confraternização para celebrarmos esse momento tão especial. Então pedimos que vocês, por favor, permaneçam em seus lugares quando passarmos à escuta de música. Presidente André, devolvendo-lhe a palavra, gostaria de acrescentar a todos aqueles comandos que norteiam as ações da Academia Brasileira de Música mais um. E é um comando que eu me imponho a mim, que é o de somar. Somar meus esforços aos seus e de todos os colegas acadêmicos para levarmos adiante o maravilhoso legado da música clássica brasileira. Obrigado. Grazie. Muito bem, obrigado, Rodrigo, pelo belo discurso, por sua trajetória como compositor, como professor, que agora se soma à futura trajetória como acadêmico. E eu tenho certeza, a partir desse parágrafo final que ele leu, que você muito somará aos esforços de todos nós que já estamos na academia. Como você mencionou, os ritos, não é? Especialmente Ram, que também é um pensador que eu gosto muito, vamos passar ao rito. Então, primeiro eu vou passar ao Manuel Corrêa do Lago, que é o secretário, para que assine o livro de posse e o diploma do Rodrigo. Por favor, Manuel. Agora, finalizando o rito, Rodrigo assina o livro de posse e o diploma. Muito bem. Então, bem-vindo, Rodrigo Cichelli Veloso, à Academia Brasileira de Música. Então, eu declaro encerrada essa parte da cerimônia. A cerimônia segue, então, com o recital com obras do Rodrigo. Alguns minutinhos só para a gente liberar aqui o palco para que os músicos assumam seu lugar. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Então, dando prosseguimento ao evento de hoje, a gente vai ouvir 3 peças que marcam momentos diferentes da vida. A primeira delas é uma obra que eu compus, como a Josi falou, em 1985. Era aluno do Guerra Peixe, um menino de 18 anos, e ela se chama Prelúdio, Dança e Rondó para clarineta solo. São as lições que eu recebi do mestre Guerra Peixe e que o Cristiano resolveu
voltar a dar a vida a essa peça. Então, eu chamo ao palco Cristiano Alves, que pede desculpas por tocar sentado, porque ele está se recuperando de uma cirurgia que fez no pé. Eu não sei onde está o Cristiano por aqui, mas então... Ele está lento. São 3 movimentos curtos, elaborando uma figura motívica, que é reciclada ao longo da obra, e tem um frescor juvenil que vocês vão perceber logo. Cristiano Alves.
Enquanto montamos o palco aqui para receber o do Santoro, a gente dá um salto de quase 40 anos, vai para a pandemia, e aí esse duo de irmãos, heróis, provocadores, resolve fazer um projeto encomendando a quase todos os compositores contemporâneos que produzam obras novas para que eles estreiem em turnês por todo esse estado e além. E é uma iniciativa que é emblemática e exemplar, né, da importância que o intérprete tem para suscitar um novo repertório, uma vida criativa. Sou muito grato a eles. E, como eu costumo fazer, eu procuro olhar para quem vai tocar e tentar entender, extrair dali uma relação para criar algo novo que não seja uma peça impessoal. E aí eu encontrei, numa mitologia não grega, Josi, mas romana, um mote para desenvolver essa peça. A peça se chama O Espelho de Jano. Jano é um deus da mitologia romana e ele simboliza o começo das coisas, ou as transições. Não é à toa que o mês de janeiro é o mês que inicia o ano. E ele é, na mitologia, representada como gêmeos, em que um olha para trás, o passado, e o outro olha para frente, o futuro. Vocês vão perceber que Paulo e Ricardo Santoro são um pouco parecidos entre si, né? E aí a composição em si, ela procura espelhar, desculpa o pleonasmo, né? Procura espelhar a ideia mitológica dentro da própria escrita da peça. É uma peça muito vigorosa, cheia de bravura, que esses irmãos executam sempre de maneira muito calorosa. Então, por favor, Paulo, Ricardo Santoro, do Santoro. Há uma diferença aí. Só hoje aí vai definir. Som har vi tudo, mas den essa aqui nada. Manda me se tomou umas listas.
Eu gosto de ver o sorriso do compositor. Aí, que maravilha. Vocês sabem que as leituras ítalo-brasileiras de Santoro são, né, descendentes de italianos, filhos do Sandrino Santoro, e acho que Jacó mencionou comigo que estava vindo hoje ouvindo Luigi Nono. Não sei se vocês perceberam, mas a série que eu cito no começo é uma série de todos os intervalos do Luigi Nono. E, enfim, obrigado, queridos. Vocês são verdadeiros heróis da música brasileira. A gente vai concluir a audição agora com um quinteto de sopros. Tem várias coisas significativas para falar sobre quinteto de sopros. Vocês sabem que eu venho do universo da flauta. O Quinteto Villa-Lobos é uma das instituições de câmara mais importantes desse país e eu cresci ouvindo apresentações do Quinteto Villa-Lobos desde que era criança. Então era um sonho de menino ter uma peça executada pelo Quinteto Villa-Lobos. E essa é uma obra que eu compus há 10 anos e que levou quase 10 anos para ser estreada. E ela foi composta num ambiente familiar, doméstico, de muita intimidade. Os nossos sobrinhos viviam lá em casa e eu ia testando a composição com eles para ver se eles gostavam, e eles curtiram. O fato é que a obra é difícil, ela é muito trabalhosa e por isso levou tanto tempo para vir a público, e foi graças à perseverança, à insistência de um colega, professor aposentado do Departamento de Composição, professor Roberto Macedo, que a gente conseguiu finalmente trazer essa obra a público a cargo da nova geração do Quinteto Villa-Lobos, que executou no panorama da música brasileira atual e que muito me e a todos nós honra com a sua presença aqui hoje. Então, salva de palmas para o Quinteto Villa-Lobos, por favor. Essa se chama... Como é que se chama mesmo? Isso. Invenções, interlúdios e ritornelos imperfeitos. Tem coisa beça dentro da peça, né? Só no título aponta para um monte de coisa, né? Invenções, coisas entremeando, ritornelos, retomadas. Ela brinca com a ideia da forma ritornelo, que era comum no barroco, em que a gente vai reconfigurando, transfigurando elementos motívicos e temáticos. Ela é muito... Eu não vou descrever a peça, não, deixa eles darem o recado aqui. Enfim, é isso. Sim.
Rubens Schwenk, Rodrigo Herculano, Aloysio Fagerland, Philip Doyle, Cristiano Alves, craques absolutos do seu instrumento. Obrigado.